Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paz e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. E hoje, depois de eu falar sobre luto, também vou falar um pouquinho de religião, mas com outro enfoque. Bom, religião é um assunto espinhoso e às vezes eu fico me perguntando por que eu vou me meter nisso. Porém, eu me sinto obrigado a dar minha opinião sobre o que é religião e do que eu tenho visto aí no mundo. Cada um tem a sua própria religião. Ela é uma escolha muito íntima. E ninguém deve pôr o dedo na escolha dos outros. Deve permitir o acesso à informação para que a pessoa possa escolher de coração aberto se vai ter ou não uma religião, se vai seguir ou não determinado preceito, se vai ser livre de dogmas, se vai seguir dogmas religiosos, afinco. Isso é uma escolha muito pessoal. Tem que ser muito respeitado. Mas o que é religião e por que eu quero falar sobre isso? Então, tem duas correntes querendo falar de onde vem religião. Uma diz que religião vem do latim religare. Todo mundo deve ter ouvido falar disso, né? E no sentido de ligar novamente, de religar, no contexto de unir o humano ao divino. Ou seja, o homem está entrando em contato novamente com o ser divino, com a divindade. Mas não é um consenso. Tem outros etimólogos que falam que religião vem de relegere, também em latim, e isso significa reler ou revisitar. Olha que interessante, né? No sentido de fazer uma releitura constante, um estudo constante e uma interpretação constante dos textos sagrados para um determinado grupo. Eu quero que o pessoal guarde o termo estudo, porque ele vai ser importante mais para frente. Mas eu acho muito importante fixar que, para mim, a religião é uma construção humana. É fundamental a gente entender isso. E ela parte da interpretação humana de algum texto sagrado para um grupo. Olha, acredito que o grande mérito da religião, quando ela não é desvirtuada, e vamos aqui abrir bastante aspas no desvirtuada, tá? É que ela dá conforto às pessoas. Tem um momento da nossa vida que a gente está muito desesperançado, a gente se apega a qualquer coisa. E muitas vezes a gente vê pessoas se apegando à religião, achando conforto ali, criando esperanças, cria laços, tem uma comunidade que acolhe. E dentro daquela comunidade as pessoas fazem um trabalho para receber aquela pessoa, para ajudá-la a encontrar saídas. E aí vai de cada um, tem o método de ficar orando, outros vão procurar achar saídas para a pessoa. E o trabalho religioso eu acho que passa por aí. A gente tem grandes exemplos disso, de pessoas que agiram assim. Então, eu acho que esse é o maior mérito da religião. No momento que tem dificuldades, você tem um padre, um pastor, ou um rabino, ou um, um clérigo islamista, que vai até o seu fiel para dar conforto, para dar um alento, uma palavra de esperança, ou para estar junto, simplesmente estar junto. Só que nos últimos dias eu tenho vi um discurso de um pastor falando a respeito do estudo. O estudo estava levando as mulheres a se perderem no mundo. Que era melhor as pessoas venderem picolé na garagem do que irem para uma faculdade e virar um pecador. Olha, ficou ainda mais curioso que alguns dias depois essa pessoa postou um vídeo em Harvard, que é simplesmente uma das mais conhecidas universidades do mundo. É um local de estudo e divulgação de conhecimento. Me parece que ao falar isso, essa pessoa quis manter muita gente na escuridão. Por quê? Aí a gente só pode especular, né?
Mas eu posso dizer que muita gente na escuridão não tem visão crítica. E quem não tem visão crítica segue cegamente alguém. Vai ouvir o que aquela pessoa fala e vai fazer. Em momento algum vai pensar a respeito de aquele ato pode estar errado, pode estar equivocado, ou não pode ser bem assim. Vai fazer sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Inclusive quanto a entregar valores que vão fazer falta no fim do mês para fechar contas e comer, prometendo um terreninho no céu, como se fosse um investimento. Eu acho isso, eu acho que isso não é bom, para falar o mínimo. Aí a gente soma com um outro pastor que participou de um podcast falando que há um problema agora nas igrejas evangélicas a respeito dos escândalos e que o escândalo é quando algo que acontece entre duas pessoas intimamente vai a público. E nesse ponto a gente está falando de violência sexual. A pessoa que fala isso é, no mínimo, ignorante. Porque achar que a violência sexual é fruto de um ato íntimo, um ato de violência, no mínimo desrespeita toda uma comunidade ao abrir a boca e proferir tais palavras. Então eu só posso chegar à conclusão de que pessoas estão utilizando a religião e a religiosidade de outras pessoas para mantê-las num certo cabresto. E nós já vemos isso no Brasil, vivemos isso no Brasil em questões políticas, estamos vendo isso no Brasil acontecer também em questões educacionais. E é muito perigoso, porque no momento que você forma uma manada que só pensa de uma forma, você mata a diversidade de pensamento, você não permite que a sociedade questione e prossiga no sentido de cresça intelectualmente. Então, fiquem de olho. Pensem bem se vale mais a pena você vender um sorvete na garagem ou você estudar e tentar prosperar com conhecimento. E é isso aí. Muito obrigado por terem vindo aqui me ouvir. Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero ver vocês aqui de novo. Até mais.